Também agradeço muito pela oportunidade de compartilhar a experiência com vocês. E eu apenas vou estar falando um pouco mais relacionado ao DIU, principalmente no que o ultrassom precisa verificar, a demanda de exames que estão sendo solicitados para avaliação do DIU na cavidade uterina tem sido cada dia maior. O DIU ele vem sendo implementado desde a década de 50, 60, mas com muito mito, muito receio. Então, alguns pegaram essa época, se lembram disso, o DIU aborta, preconceito religioso, DIU da infecção, dói para pôr. Então, o DIU com uma aceitação, de uma maneira geral, ele começou há mais ou menos uns 10 a 20 anos, com uma colocação já mais, eu diria assim, a nível de população, mais tranquilo. Antes era bem difícil ter DIU. Então, ainda nós não temos uma incidência tanto quanto deveria ter de DIU na população, com uma expectativa de aumento cada vez maior. E o DIU já está comprovado em vários trabalhos que a satisfação, e não é pouca não, tá? Há muita satisfação das pacientes com DIU. Dos métodos todos, você vê que 70% das pacientes que colocam DIU saem satisfeitas, se sentem bem com o DIU e acabam usando isso por mais de uma vez, trocam, colocam de novo e vão mantendo a sua anticoncepção com a relação do DIU de longo prazo, que é uma proposta importante a nível, principalmente, de países menos desenvolvidos, que tem uma orientação ruim da população para o uso, por exemplo, do anticoncepcional. Veja que satisfeita, nós temos quase 15%, e apenas 14% vão estar insatisfeitos, que são os pacientes que reportam algum tipo de queixa que está mais relacionada a sangramentos de longo prazo, que não entram numa amenorreia em 6 meses, que é o que mais acontece, por exemplo, com o DIU que usa hormônio. A sexualidade está vindo cada vez mais, e o problema da gravidez, principalmente na adolescente, é um problema de saúde mundial. Se você pegar a própria Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que pacientes que, a partir do momento que tiveram menarque, já podem colocar o DIU. E adolescente é um público que faria bem o uso dessa situação, já que, por exemplo, pela Unesco, nós temos aí em Florianópolis 12% de grávidas na fase da adolescente, 36% em Recife e 33% das grávidas em Fortaleza, já engravidar. Então, é sempre uma situação indesejável. A nível mundial, cerca de 49% das gestações no mundo não são planejadas. E 12% das mulheres no mundo não têm acesso a métodos de contracepção. Isso releva cada vez mais a divulgação e implementação de métodos novos para a contracepção. E o mundo está mostrando que isso está ocorrendo. A implicação econômica disso é a favor de uma saúde de gestão melhor, quando cada vez mais se vê a implementação de métodos para que haja um planejamento familiar correto para a gravidez. No mundo, em 2006, já se tinha mais de 150, 160 exatamente milhões de DIUs colocados na população, e a partir, mais ou menos, de 2014 para frente, a China entrou com a adesão do DIU no país dela, e houve um boom. Tá? Então, hoje, nós temos 310 milhões ou mais de mulheres usando o DIU. Quase que praticamente 35 mil inserções de novos DIUs a cada ano. Há vários métodos, né? E a consagração, há vários métodos, e a consagração, com certeza, do dispositivo ou do sistema intrauterino, como alguns chamam, o SIL, tem sido já estabelecido por várias literaturas. Das situações que é muito relevante para nós temos que entender que desses métodos, a diferenciação do uso típico com o uso perfeito, só para fazer uma analogia para vocês, o uso típico é o que a paciente faz no dia a dia. Então, ela toma um dia, esquece no outro, toma 2 no outro, chega no final do mês, a cartelinha está com um monte de pílula para tomar e não tomou. Então, assim, não adianta a gente falar, o que é o uso perfeito? É o que o médico prescreve. E quem falou que a paciente vai fazer isso? Então, a gente tem esse problema. Se você pegar a comparação do uso típico perfeito, não tem fator externo com o DIU.
né? A gente não tem nenhuma relevância dessa do comportamento da paciente, da responsabilidade da paciente quanto a essa medicação. Isso daqui está praticamente estabelecido ao mesmo parâmetro que a laqueadura. Há um ato cirúrgico. Só que quando você tira o DIU, é 100% reversível, imediatamente. Então o DIU tem uma vantagem muito boa. Veja que as pílulas, olha o uso típico comparado com o uso perfeito. Tem uma taxa de erro extremamente maior. Extremamente maior. Então, a proposta do DIU ela é importante para que faça uma maneira de contracepção segura. Esse é o que eles vêm propondo. É um pequeno dispositivo que deve ser inserido dentro da cavidade uterina por método médico habilitado. Então, o que é um médico habilitado? É um médico que mede, se ele não faz ultrassom, ele pede, mas é um médico que se preocupa em medir uma cavidade uterina pelo ultrassom. O Mirena tem 3,2 centímetros. É importante saber o tamanho? Sim. Se a cavidade útero é pequena, é uma nulípar, você tem, muitas vezes, um útero pequeno, vai transfixar. E isso é importante. Vamos fazer esterômetro. Faz, mas a falha é grande. Muitas vezes o ultrassom com 3D, o Adilson sabe bem disso, é muito melhor. Pode-se colocar o DIU guiado por ultrassom, enche a bexiguinha, põe por cima. Já acabou. E aí os mundos desenvolvidos que colocam DIU não fazem nem controle. O controle é pelo fio. Cortou o fio, qual o tamanho do fio? Tanto. Vai lá, faz exame especular. Mudou o tamanho do comprimento do fio, que ele vai pedir um ultrassom. Você nem pede mais ultrassom para controle. Então, o ultrassom prévio do bom médico assistencialista é para avaliar uma cavidade, uma malformação uterina, um útero submucoso, um mioma submucoso. Ele vai fazer uma verificação mais a nível dessa situação, principalmente com quem? Com a presença ou não da gravidez. Então, esses são os passos que ele já faz muito bem estabelecido na clínica e que nós que fazemos ultrassom de controle sabemos muito bem disso. Tá? A eficácia do Mirena é de 99,3% para 5 anos. Alguns estudos estão mostrando que ele tem uma eficácia tão quanto essa até 7 anos. Mas qual é a garantia? Tem uma coisa chamada importante, que eu acho que isso tem que estar na cabeça de vocês. Nós temos um contrassenso que é o seguinte: o Mirena está na cavidade de ponta cabeça, de lado, não está dando dor, ele está fazendo o seu método de contracepção. Isso é o que se fala. O problema é que nós temos uma coisa chamada garantia de bula. Sabe o que é garantia de bula? É o que a bula preconiza que tem garantia para esse tipo de anticoncepção ter essa eficiência. E a Bayer, por exemplo, é uma empresa que fala claramente que se não estiver na cavidade uterina, estiver no colo, não tem garantia de bula. Tanto que ela recomenda que você faça o uso de preservativo quando o DIU está no colo. Então, a gente tem que também dimensionar isso, porque isso é uma responsabilidade da paciente, do médico e do ultrassonografista. Não, está perfeito, está na cavidade, está fazendo o seu papel. Não é bem assim pelas empresas que vendem o sistema intrauterino. Tá? Então, vocês têm que saber disso. Eu cito quando está no colo e dou como heterotópico, porque não tem efeito de garantia de bula. Isso é importante saber. São divididos conforme a sua atuação, inertes, medicados e hormonais. Os medicados, que são os mais vendidos no Brasil, é o cobre, duração de 10 anos, tem 380 milímetros cúbicos de cobre enrolado naquele DIU, e o íon de cobre liberado é o que preconiza o tempo de contracepção. E a gente sabe muito bem que esse efeito do íon de cobre ainda não é muito bem esclarecido, porque que leva a essa alteração da cavidade, do muco da cavidade, inibindo ali uma anidação e o que a gente chama progressão dos espermatozoides. Já o Mirena, ele libera mais ou menos 20 microgramas de progestágeno na região loco da cavidade, não entra sistêmico, isso é importante citar. As pacientes não inibem o eixo, tá, em relação à ovulação. Você pode fazer o exame, ela está com folículo dominante, muitas vezes ela tem até um aumento do número de folículo por esse início de reação à liberação desse hormônio, mas não é um hormônio que chega a envolver uma situação sistêmica. O dispositivo intrauterino é o método de escolha, em cerca só de 14%. Veja o tanto que ainda pode ter de pacientes com DIU, na faixa etária mais comum de 15 a 49 anos. E é o mais prevalente nas áreas menos envolvidas, correto, por isso que a China deu um boom. Né? Imagina, os pacientes não têm uma orientação para fazer uso de pílula. E aí acaba usando o DIU, que é um método de longo prazo extremamente eficiente. Então, quando a gente vai na literatura e vê esses DIU, eu não me assusto com eles, como é que colocavam, entendeu?
Sabe o que eu me assusto, Glaucio? Com isso aqui, ó. Hipócrates, há mais de 2.500 anos, realizava a inserção de objetos de metal no útero. Deus me livre, o que o cara queria com isso? Né? Ele não devia gostar muito de mulher, não. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns tipos de DIUs que me incomodam. O LIPS é um deles. Tá? Então, esse tipo de DIUs, que faz um corpo estranho, inibe a progressão do espermatozoide, ele tem essa apresentação, né, praticamente fragmentada de reflexão do ultrassom e pode gerar dúvida para quem não conhece. O multiload, que tem um pouco menos de cobre em relação ao T de cobre, ele também tem esse formato bonitinho, praticamente característico no 3D. E nós temos também uma situação que é o Ensure. Então, o Ensure foi proibido pela Anvisa em dezembro de 2016. Algumas universidades ainda colocam o Ensure, mas ele não está liberado como método anticoncepção. É uma molinha que se coloca em cada tuba e ele fica lá estabelecendo a inibição da progressão do espermatozoide junto ao folículo. Comentário sobre o Mirena e o T de cobre. Queria só fazer alguns comentários importantes. O Mirena, ele, naquele corpo que tem ali um monofilamento de polipropileno e fica ali aquela haste de 3,2 centímetros e libera ali o levogestrol, ele pode ou não refletir no ultrassom. Isso tem que ficar muito bem claro. Então, o que eu vou responder para vocês, que eu já tive essa curiosidade pessoal de saber. O Mirena, quando você tem ele no sistema, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, ele não reflete. Isso são lotes de vários Mirenas que foram vendidos e comercializados até 2015. De 2015 para frente, a Bayer se preocupou em mudar duas coisas. Uma delas foi a reflexão do fio e também a reflexão do corpo da haste do DIU. Então, nós vamos ter muitos Mirenas que são colocados por pessoas que fazem colocação particular que vão refletir exatamente como cobre. E já o Mirena, que tem esse início da colocação e ficou sem ter muito esse novo mecanismo que a Bayer fez para refletir, e a gente ainda não sabe qual é, eu mesmo tive a curiosidade de perguntar para o setor deles, eu estou aguardando essa resposta, eles ainda não me deram. Ele vai causar o quê? Uma atenuação com uma sombra acústica posterior bastante pronunciada, demonstrando muito bem o iniciozinho do fio e o final da borda superior do DIU. Então, ali tem um Mireninha. Tá? Outra coisa importante de conhecer, nós podemos ter o T de cobre. Quem faz a reflexão no T de cobre? O íon. Então, se o íon tem erosão e ele é absorvido, e isso acontece, com o passar do tempo eles vão sendo liberados, esses íons de cobre, eles vão tendo ausência no DIU e vai tendo a falha de reflexão. Então, muitas vezes a gente tem colegas que me mandam um caso como esse, perguntam, o DIU quebrou, fragmentou, o que aconteceu aqui? Nada, apenas uma erosão do cobre, como você está vendo nessa publicação. Tá? A erosão do cobre não reflete o DIU. Então, isso é extremamente importante de ser falado. E a metaplasia óssea endometrial é um diagnóstico diferencial importante de ser lembrado. Então, sempre perguntar, se você está lá na sexta-feira, fim de tarde, corrido, faz um exame rápido, você não vai dar um DIU nessa imagem, mas nessa você dá. Era uma metaplasia óssea endometrial importante, era um paciente que tinha história de aborto prévio e na correria você acaba dando. Nunca deixe de perguntar se ela colocou, não colocou, tem um dispositivo tal, porque é importante fazer diagnóstico diferencial com esse tipo de situação. Os principais riscos todo mundo conhece. Medo enorme, né, graves de perfuração uterina, sangramentos, dor com reação vagal na colocação, laceração do cérvix, bacteremia transitória. As bacteremias ocorrem até o primeiro mês, 28 dias ocorre. Se não ocorrer até ali, provavelmente não vai ter nenhuma relação de infecção. E remotamente pode chegar a ter expulsão do próprio DIU. Então aqui uma paciente que colocou o DIU, 15 dias depois, ela evoluiu com dor pélvica e apareceu com a cavidade distendida, com debris, o endométrio irregular e o DIU ali no interior da cavidade, demonstrando classicamente uma endometrite. Aqui a transfixação, tá? Olha onde foi passado esse Mirena. Esse é o descuido, muitas vezes pela habilidade ou pela falta, né, de exame prévio do colega. Transfixou. Veja esse Mirena, extremamente refletor, tá bem? Então, esse daqui praticamente caindo na cavidade.
e esse daqui na cavidade. A tomografia mostrando um pedacinho da haste dele. E olha onde o DIU pode parar. Vê no abdômen superior e acaba estando lá. Então, muitas vezes a gente sai do raio-x e vai para a tomo para estabelecer melhor. Solicitações. Quais são as solicitações do DIU? Como eu falei, não necessita de solicitação. É o fio que vai fazer o controle. Mas, como tem disponibilidade do ultrassom, não custa nada fazer, está lá, solicita, acaba sendo muito solicitado por revisão, por dor pélvica, por sangramento anormal ou pela não visibilização do fio pelo exame especular. Essas são as grandes indicações. Avaliação tanto por abdômen quanto por transvaginal. Né? DIU aparece como uma estrutura altamente refletora, o cobre é sempre, o Mirena vai depender do lote, como eu falei para vocês. O Mirena, se ele tem uma visibilização pobre com a sombra acústica, eu aconselho fazer o 3D, é fantástico a imagem do Mirena no 3D, ele demonstra muito bem o seu local. Somente o corte longitudinal não é suficiente, porque hoje é obrigatório ver as hastes bem abertas e simétricas na região cornual. É obrigatório. Então, a gente deve ver. A borda inferior do DIU não pode tocar o orifício interno do colo. Isso é importante também, isso é preconizado. E, como eu falei, as hastes não devem estar dobradas. Se você tem uma dessas três situações, muitas vezes não acontecendo, é necessário fazer o 3D. Antigamente media, tá? Media do fundo da serosa, media do fundo da cavidade, via as medidas transversais da haste. Quando ficou isso aqui, Fernando? Só para emergência. Então, numa recolocação do DIU, muitas vezes guiada por ultrassom, sinalizar as medidas e orientar é importante. Agora, quanto a uma paciente assintomática, não tem valor nenhum. Na hora que coloca o DIU, o útero comprime e ele pode mudar esse DIU facilmente 1 centímetro a 1,5 centímetros. Então, isso acontece frequentemente e a gente não pode mais valorizar essas medidas, principalmente com Mirena, isso é muito comum. Então, não se utiliza mais esse padrão de avaliação. Então, essa medida, tá vendo? Do fundo até a serosa, do fundo até a cavidade, 1 centímetro, 2 centímetros até o fundo da serosa, a medida das laterais da haste, isso daí ficou só estabelecido para estudos que têm relação mais com emergência, pacientes que estão com uma clínica muito exuberante. Então, como avaliar hoje? Avaliar se a borda inferior se encontra acima do orifício interno, do colo uterino, se as hastes transversais estão dentro da cavidade endometrial simétrica, ou se tem rotação, você vai citar. Não há mais medidas, é uma análise qualitativa. Não tem mais avaliação quantitativa. Isso é importantíssimo para vocês, tá? E como eu falei, se o 3D, se o Mirena não for muito bem visibilizado, ou o DIU, que é chamado de SIL, você acaba pedindo o 3D. Então, faz-se o longitudinal, faz-se o transversal e vê as hastes simétricas, vai para o 3D se tiver dúvida. Aqui um exemplo do acima do orifício interno e as hastes extremamente simétricas. O que eu faço para melhorar o exame? Diminui o ganho. Diminui o ganho que você vê a reflexão melhor do DIU, as pontas das hastes, dá zoom, a gente não dá zoom à toa, o zoom delimita melhor para nós as estruturas e liga harmônica. São situações extremamente importantes para melhorar a técnica do exame. Aqui eu já tenho um DIU no orifício. Como eu falei, é preconizado o uso de preservativo nesse caso porque não tem efeito de bula. Isso é considerado pelas empresas. Para os médicos em si, estando o DIU no colo, estando na cavidade uterina, ele tem efeito de contracepção. Esse DIU, que mais confunde a gente é o fio. Então, olhando isso, davam a entender que era o DIU, né? Olha lá. E não era. Isso era o fio. E aqui no transverso eu vi o DIU, ó, o DIU com a sombra. Porque olha a sombrinha disso aqui, ó. Se fosse o DIU ao transverso, vamos voltar para a imagem do longitudinal. Ó, longitudinal, se isso fosse o DIU, tinha que ter muita sombra. Não tinha muito. Então, isso é o fio. E o DIU no transverso estava aqui. Ó. Então, ele rodou e parou horizontal na cavidade. Esses casos são importantes fazer o 3D. Então, no 3D, mostrava bem ó, a imagem do fio e a imagem do corpo do DIU. E quando você vinha olhando o corpo do DIU, e aqui estava o fio no longitudinal da cavidade, a gente via que uma das hastes estava transfixando o miométrio. Então, aí você tem uma definição boa para complementar com a clínica da paciente. Então, não confundir o fio com a haste, avaliar se as hastes transversais estão abertas e quais são os termos corretos de se pôr no laudo.
Se o DIU está com uma borda inferior localizada acima do orifício interno do colo, é tópico ou incito. E se o DIU ele está numa localização inadequada, você usa o termo heterotópico. Por que, que o normo inserido e o normo posicionado não é colocado como um termo ideal? Porque isso tem a ver com o momento da colocação. Ele colocou certo e eu falo que não está certo. Então, normo inserido é quem pôs. Eu não sei como ele fez. Eu não sei se ele pôs certo, muitas vezes ele pôs e na hora de eu avaliar, o DIU foi migrado. Muitas vezes ele colocou errado e o DIU locou certinho. Então, isso é um termo do clínico, não do ultrassonografista. O ultrassonografista tem que escrever incito, tópico ou heterotópico. Tá? Quando não se vê o fio, qual é a conduta? Ultrassom, o DIU está no interior do útero, tá, tópico, acabou, para por aí. Se ele está heterotópico, você faz a remoção. Se você quiser optar em fazer guiado pelo ultrassom a recolocação, o reposicionamento desse DIU tem que ser feito guiado por ultrassom, isso é o adequado. Se ele está perfurando o miométrio, vai para uma esteroscopia. E se ele está parcialmente extrauterino, vai para a tomografia. E se tiver extrauterino, vai para a laparoscopia. Agora, se o DIU não está no interior do útero, nós temos que fazer uma radiografia. Ou ele transfixou e caiu na cavidade, ou ele foi expulso. Aí fez a radiografia, ele está fora do útero, mas está na paciente, vai para a tomografia. Mas se ele não foi identificado na radiografia, expulsão espontânea. Então, esse é o protocolo que é adaptado dessa publicação que a gente segue lá no nosso serviço. E só lembrar que o DIU em relação à gravidez, se ele estiver em contato com o saco, vai até o final. E se ele estiver abaixo do saco, acaba retirando esse DIU de uma maneira cuidadosa para não comprometer a gravidez, já que tem relação com parto pré-termo e outras, bolsa rota, algumas situações que levam a gestação para um alto risco. Então, só mostrando aqui um DIU longe do saquinho, esse pode ser removido, e aqui um DIU transfixando praticamente já o saco gestacional, quase comprometendo ali o próprio feto. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Estou à disposição para qualquer questionamento. E obrigado pela atenção.